Queridos e amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo e recebemos a todos os irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nessa manhã de domingo, domingo de Páscoa, onde celebramos a ressurreição de Cristo, onde comemoramos porque Ele vive, Ele reina, comemoramos porque a morte não pôde vencê-lo, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, nesse momento, de onde Ele reina sobre as nossas vidas, porque Ele é nosso Senhor e Salvador. E é por isso que podemos adorá-lo, é por isso que podemos bendizê-lo como faremos nesse momento, lendo a porção bíblica que se encontra em Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Assim nos fala a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, porque nos dá essa porção da sua palavra, para começarmos esse culto em adoração ao Senhor, em celebração à ressurreição de Cristo Jesus, porque Ele vive sobre as nossas vidas. Aqui nessa porção, o autor nos fala do poderio, da majestade, da soberania de Cristo Jesus. Ele, segunda pessoa da Trindade, desde antes da fundação do mundo, está com o Pai e junto com Ele criou céus e terra. E é por isso que nós podemos bendizer o seu nome, é por isso que nós podemos adorá-lo. Por isso somente Ele pôde se fazer carne, por mim e por você, pecadores, e levando sobre si os nossos pecados, nos tornou novamente alvos como a neve. Somente Ele pôde vencer a morte, porque Ele não era pecador, Ele se fez pecado por nós, mas Ele venceu a morte, salário do pecado, e hoje está à direita de Deus Pai. E é nessa certeza que podemos orar a Ele nesse momento em adoração. Santo Deus e eterno Pai, queremos te adorar, bendizer o seu nome e te agradecer, Senhor, pela certeza que temos no nosso coração, firmados pelo teu Espírito Santo, Pai, que nos mostra a grandeza e a majestade de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Queremos, Pai, nesse momento, o culto do Senhor, que Tu nos traz até esse momento, através dessa tela, através dessa mídia social, Senhor. Estamos reunidos como um só povo, um só coração, uma só igreja, onde nós podemos celebrar, Senhor, a ressurreição de Cristo Jesus. Ó Pai, obrigado, porque temos a certeza que Cristo está à sua direita, que Ele vive e reina sobre as nossas vidas e levou sobre si os nossos pecados, fazendo, Pai, que nós novamente pudéssemos estar na Tua presença. Pai eterno, recebe as orações que serão feitas, recebe os louvores do Teu povo em adoração a Cristo Jesus. Ó Pai Celeste, te agradecemos porque podemos estar na Tua presença nesse momento e podemos fazer, Pai, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Louvemos ao Senhor. O meu e o seu socorro estão em nome de Jesus, nosso Senhor, Salvador e Criador dos céus e da terra. Seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós
vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir, a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. De mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir, a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar. Diante do que há de vir, antes de tudo lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir, a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Isaías, capítulo 1, verso 16, diz assim: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O texto da profecia de Isaías mostra que Deus não é indiferente ao pecado. E, portanto, ele ordena que se lavem, que se purifiquem, que tirem a maldade de seus atos de diante dos olhos de Deus e que cessem de fazer aquilo que é mal. É parte dos atributos de Deus a misericórdia. É fácil a gente perceber isso na agenda dos profetas no Antigo Testamento, porque a mensagem que vinha da parte deles, que apresentava o erro, a reboque vinha também a apresentação da exortação ao arrependimento, ao reconhecimento da necessidade de contrição. O coração regenerado sabe o quão estamos propensos a nos inclinar à autojustiça e assim tentarmos justificar nossos comportamentos que destoam dos valores divinos com base nas circunstâncias. O arrependimento marca não somente o início da vida cristã, mas é parte constante de toda ela. É o reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Por isso, em nossa caminhada com Deus, com a nossa proximidade de Deus, nos tornamos mais sensíveis. A presença dele em nossa vida realça a realidade da nossa condição e da nossa necessidade que temos dele. Foi essa condição de proximidade que fez com que Pedro, após presenciar a pesca maravilhosa, fique aterrorizado com a perspectiva da divindade. E por isso ele vai exclamar: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. É pelo fato de que fomos transformados e nos tornamos sensíveis à nossa realidade. Como salvos, percebemos que esse contraste não se manifesta para a nossa destruição, mas para revelar a nossa condição.
Esse contraste que faz com que Deus exorte o seu povo a se lavar, a se purificar, a tirar diante de seus olhos a maldade e que parem de fazer o mal, não apenas manifesta um Deus justo que não pode contemplar a injustiça, mas manifesta um Deus misericordioso. Pois qual seria o motivo que levaria Deus a dizer ao seu povo que eles precisavam mudar, senão o fato de que Ele, Deus, é um Deus que não rejeita um coração quebrantado e um espírito contrito? Um pastor antigo, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele disse certa vez que nunca houve um santo sobre a face da terra que não tenha visto a si mesmo como um vil pecador, de modo que se você não sente que é um vil pecador, então você não é parecido com os santos. A misericórdia de Deus também nos nivela, porque nos coloca na posição de todos os santos, que reconhecem a si mesmos como pecadores. Vamos orar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O Deus que sonda os corações, que nos conduz ao lugar de arrependimento, de reconhecimento dos nossos pecados, das nossas limitações em cumprir perfeitamente suas ordenanças. E por isso, clamamos por Tua misericórdia, pois Tu nos garante que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoa, então, Senhor, os nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade ou sequidão, quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas mais consolador, és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi rejeitado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor, grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o princípio até o fim.
nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei, nenhuma força poderá de sua mão nos arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a sua vida. Estamos nessa manhã no culto de Páscoa com muita alegria, ainda que online, mas mesmo assim na maior festa da cristandade, celebrando a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Vitória essa que passou pela morte, mas também na sua ressurreição. Fomos religados ao Pai e temos livre acesso a Ele. E por causa desse livre acesso, temos acesso ao trono da graça, onde podemos colocar todas as nossas petições e súplicas diante do Senhor. E assim, neste momento de intercessão do nosso culto, eu quero convidar você a ler a palavra de Deus comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 4, do versículo 14 até o 16. Hebreus 4, de 14 a 16, acompanhe comigo a leitura bíblica. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. E o momento, meu irmão, é este, momento oportuno. Tanto é os dias que estamos vivendo, quanto este momento de intercessão. Se você tem as suas petições e súplicas por causa de tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo, a respeito de toda essa problemática do coronavírus, do mundo que parou, da economia e do medo da infecção e de tudo mais que está acontecendo, saiba de uma coisa: Deus não perdeu o controle da história, Deus está no seu soberano trono e ele jamais sairá de lá. E ao mesmo tempo em que ele controla o rumo do universo, ele também reina sobre os nossos corações e ouve particularmente a oração de cada um de nós. Por isso, esta é a hora que você deve entregar a Ele todas as suas súplicas de maneira muito pessoal, porque lemos na palavra que Ele é o sumo sacerdote perfeito, o supremo advogado, que intercede à direita de Deus, recolhendo as nossas orações e pedindo ao Pai a favor de nós, porque como ser humano que Ele sentiu na sua carne todas as nossas fraquezas, doenças, todas as nossas enfermidades foram colocadas sobre ele, é porque ele conhece a nossa humanidade profundamente e sentiu o peso dela na cruz do Calvário. Ao ser imputado sobre ele a justiça de Deus, é que ele consegue, diante do Pai, interceder por mim, por você, por amor de nós e por amor do seu próprio nome. Por isso, meu irmão e minha irmã, agora você pode entrar com ousadia na presença do Senhor, com confiança mesmo, porque Deus está ouvindo as suas orações. O Filho intercede por mim e por você, recolhendo os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, que faz com que a batida do nosso coração passe a bater de maneira consoante com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim, coloque-se diante dele, certo de que, antes de que as palavras chegassem à sua boca, Jesus já estava intercedendo por você, porque ele conhece todo o seu coração, todo o nosso ser e toda a nossa mente. Por isso, nessa hora, não tenha vergonha. Abra a sua vida honestamente diante do Senhor. Fale das suas vontades, fale dos seus desejos, fale das suas súplicas. Coloque a sua família, o seu trabalho, tudo que está acontecendo diante do Senhor. Mas certo de que Jesus intercederá por mim e por você, sabendo aquilo que é melhor, muito mais do que pedimos ou pensamos, Deus fará por mim e por você. Eu quero orar com você nessa hora. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o teu nome e agradecemos pela vitória de Cristo na cruz do Calvário, porque é através dele, o sumo sacerdote, o supremo,
aquele o qual nós podemos colocar no nome dele e depositar toda a nossa confiança e as nossas petições e súplicas, como falamos, porque livre acesso temos com confiança ao trono da graça e colocamos o nosso coração dobrado diante do Senhor. Olha para cada irmão meu, Senhor, olha para cada irmã da nossa igreja, olha para cada idoso, jovem, criança, para que, contemplando as famílias do teu reino, o Senhor possa abençoar individualmente cada pessoa e também na completude do corpo de Cristo, possamos assim progredir, crescer de glória em glória para a honra do teu nome. Assim entregamos, Senhor, tudo nas tuas mãos, certos de que o Senhor fará o que é melhor para cada um de nós. Ainda assim, escuta, ó Deus, a súplica do teu povo. Fazemos isso no nome daquele que vive e reina, o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e que assim possamos celebrar a ressurreição de Cristo Jesus. Mesmo de casa você pode bater palmas, se alegrar e cantar, porque Ele ressuscitou por mim e por você. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que vive está. Que vive está. Porque Ele vive. A graça e a paz, irmãos. A palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, último trecho, a partir do versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa interessante nesse texto é que o texto fala justamente de uma comunhão do povo que já estava convertido ao cristianismo, convertido a Cristo Jesus. E quando nós lemos todos esses versículos que nós lemos, a gente percebe que o povo de Deus, eles estavam tendo comunhão uns com os outros, dividindo as coisas uns com os outros, procurando o bem um do outro. E o interessante e que chama a atenção nessa manhã para cada um de nós é a forma como Deus age no meio do povo que vive em comunhão. E a gente falando agora dessa parte de dízimos e ofertas, em que nós trazemos ao Senhor os dízimos e as ofertas, ainda que nesse momento de distanciamento que nós estamos tendo, mas ainda assim tendo os dados bancários todos para que nós possamos ali contribuir com as várias causas da igreja. Uma delas, a cesta básica que tem recebido, com os dígitos 01 no final, e vocês podem ver logo depois do término do culto, os dados bancários. Mas, como eu ia dizendo, o que mais me chamou a atenção nesse texto é a forma como Deus age no meio do povo. Porque por mais que a gente ouça hoje em dia, e isso infelizmente é corrente de se ouvir, que você dando o seu dízimo, você consegue mais e mais coisas, que você dando o seu dízimo, você está trocando por alguma coisa melhor na sua vida, na verdade não era isso. O fecho desse texto, eu acho ele formidável, porque enquanto os irmãos viviam em comunhão, inclusive o que diz no versículo de número 45, dizendo que vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, nós não estamos dizendo aqui que as pessoas vendiam as suas posses e tudo mais, com a esperança de um futuro melhor, de a esperança de um futuro social ou financeiro melhor. Não é isso. O que no final de tudo isso, de toda essa comunhão do povo de Deus, o que é que o Senhor dá em troca? O Senhor dá a coisa mais maravilhosa que podemos ter. Porque enquanto o povo vive assim dessa forma, o Senhor diz no último versículo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Na verdade, essa deve ser a nossa meta, essa deve ser a nossa intenção. A intenção, quando trazemos os nossos dízimos e ofertas, é para abençoar o povo, é para poder fazer com que haja salvação para o reino de Deus. Essa é a principal coisa. Por isso, nada de troca, nada de permuta, nada de querer em dobro aquilo que você trouxe ao Senhor, nada disso. Mas oferte de coração e com alegria no intuito de salvar mais vidas para o Senhor. Vamos orar nessa hora agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, amado e bendito Pai, nós damos graças ao Senhor pelos dízimos e ofertas que o povo continua a trazer à sua casa. E pedimos ao Senhor, Pai, que abençoe cada coração e cada vida com a certeza de que estão contribuindo para a sua causa. E a causa do Senhor é apresentar o reino de Deus para todas as pessoas deste mundo. E assim, Pai, que seja também no seio desta igreja. É a oração que fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Amados irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Cristo Jesus, aquele que vive, aquele que ressuscitou, da parte de Deus Pai, cujo amor é eterno, infindável e imerecido, e igualmente da parte do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que nos traz a Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que colocou em nosso coração a fé,
que abre os nossos lábios para proclamar que Jesus é o Senhor. Quero iniciar essa palavra pastoral neste domingo de Páscoa, domingo bendito, maravilhoso. Hoje é dia de celebrarmos a vida, porque Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. A morte não o segurou. Os guilhões, como Paulo diz, não puderam prendê-lo. Pelo contrário, o túmulo está vazio. Hoje é dia de exaltar e glorificar aquele que por nós quis morrer e retomou a sua vida, para nos mostrar que Ele de fato é quem disse ser, o Messias, o prometido, aquele que era, que é e que há de vir. Hoje é dia de bendizer. Hoje é dia em que todas as partes do nosso corpo clamam aleluia. Bendito Cristo Jesus. Bendito aquele que ressuscitou, que vive e reina. Hoje é dia de Páscoa. E a nossa Páscoa é exatamente a celebração da vida, porque Jesus vive e reina. Ele ressuscitou. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus nesta manhã, no Evangelho de Lucas, onde vamos estudar o relato deste evangelista acerca da ressurreição. Relato que todos os evangelhos proclamam em alta voz, que todo o Novo Testamento anuncia, tendo em vista que o evento que celebramos hoje, a ressurreição de Jesus, é o ponto capital da nossa fé. O apóstolo Paulo bem vai afirmar que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, quem nasce na manjedoura em Belém é mais uma criança. Se Cristo não ressuscitou, quem morre na cruz é mais uma vítima de um sistema judicial corrompido nas mãos de homens pecadores. Um mártir, mas ele ressuscitou. A ressurreição lança a luz sobre a cruz e sobre a manjedoura. Porque o túmulo está vazio, aquele que morreu na cruz era de fato o Cordeiro de Deus, que faz isso para nos livrar e para nos remir. Porque o túmulo está vazio, aquele que nasceu em Belém da Judéia, de fato é a concretização da promessa histórica de Deus, onde desde o Éden, logo após a queda, prometeu que da semente da mulher, da raiz da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente foi esmagada, porque o túmulo está vazio. Quero convidar você a abrir no capítulo 24 de Lucas, e nós vamos ler alguns versículos desta bela mensagem, a mensagem que ecoa há um pouco mais de 2000 anos. O túmulo está vazio. Lucas 24, assim diz o texto. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro
e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 1 a 12, foi o texto que lemos nesta manhã. Amados, hoje, como disse, é a data mais importante da nossa fé. A Páscoa, a comemoração, a celebração da ressurreição de Jesus. Hoje é um dia para que o louvor, a glória, a expressão de gratidão nossa para com o Senhor nos tome o dia todo, em todas as suas horas, em todos os seus momentos. Hoje é dia de cantar aleluia e não parar, porque hoje nós celebramos aquele que vive, Cristo Jesus. A ressurreição do nosso Senhor, narrada aqui por Lucas, nos mostra algumas coisas muito significativas, tais quais os outros relatos dos outros evangelistas que se somam ao texto que nós acabamos de ler, anunciando que ele vive. Eu quero começar essa reflexão pela última conotação que Lucas desperta e nos conta, acontecida com Pedro. Quando Pedro, tendo ouvido da ressurreição, sai correndo, sai rapidamente na direção do túmulo. E quando ele lá chega, ele se abaixa e nada mais vê senão os lençóis. E Pedro se retira para casa e, diz o texto, maravilhado do que havia acontecido. A ressurreição nos maravilha. A ressurreição enche o nosso coração de alegria e também nós ficamos maravilhados. Esta ação é toda de Deus. Reparem, todas as narrativas evangélicas sobre a ressurreição têm um protagonista, o Senhor, a Trindade eterna e bendita. Deus é o autor da ressurreição. Deus é quem vence. Deus é quem deixa o túmulo vazio. Por isso, contemplar e crer que Jesus ressuscitou é algo que maravilha o nosso coração, que nos enche de alegria. A poesia de Deus se completou. E nós ficamos maravilhados quando vemos isso. Maravilhados pelo agir do Senhor. A ressurreição nos maravilha porque ela fala do agir de Deus. Este agir que, como eu falava há pouco, é anunciado lá no Éden. Quando, como Lutero chama, Gênesis 3,15, o proto-evangelho, o Senhor anuncia a graça sua, que viria da semente da mulher para nos salvar. É exatamente isso que o apóstolo Paulo estabelece ao dizer que, em vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É esta maravilha que vai agora à manjedoura. Os céus se abrem e ali é proclamado: hoje vos nasceu, na cidade de Belém, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. É esta maravilha do agir de Deus que nos empolga. E o Senhor se torna homem, e o Senhor vai à cruz, e o Senhor ressuscita. Como ficamos maravilhados em ver o agir do nosso Deus na história, no tempo. A ressurreição, ao mesmo tempo que nos maravilha, ela nos fala que Deus vence todas as formas de morte e de minimização da vida. Tudo aquilo que mitiga a vida, tudo aquilo que gera a morte, é vencido por Deus. À alta madrugada, as irmãs vão até o sepulcro, desejosas de encontrar o que ali? O corpo do Senhor. Um outro evangelista, ao narrar este mesmo evento maravilhoso, que é a ressurreição, fala que elas levavam perfumes, elas levavam aromas, como que para
prolongar um pouco mais as memórias, a história, durante aqueles 3 anos e meio do ministério físico de Jesus. Elas foram para encontrar a morte. E em lá chegando, elas encontraram a vida. É assim que o nosso Deus age. Nosso Deus não é Deus de morte. Ele é Deus de vida. Ele é o Deus que vence toda forma de minoração da vida ou de expressão da morte. A ressurreição de Jesus fala-nos sobre isso. E como é bom crermos na ressurreição, nos maravilharmos pelo túmulo estar vazio nesse momento que atravessamos, não nós apenas como brasileiros, mas todo o mundo. Há um cheiro de morte no ar, mas nos lembremos que o nosso Deus, na ressurreição de Jesus e no túmulo vazio, ele diz um grande não à morte. Ele diz um grande não a todas as forças que buscam mitigar a vida e diminuí-la, porque o nosso Deus é a vida. A vida vem dele, a vida é mantida por ele, e ele é o caminho, a verdade e a vida. Vida na sua plenitude. Sim, o túmulo vazio fala-nos do grande não de Deus à morte. Por isso o apóstolo Paulo brada com todas as forças da sua vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória na cruz e no túmulo que se fez vazio. Ah, queridos, aprendamos com o nosso Deus e sirvamos a esse Deus bendito que diz não à morte e que nos maravilha com o seu agir. E a terceira coisa que esse texto nos ensina, amados, é que da mesma forma que olhar o túmulo vazio nos deixa maravilhados, que da mesma forma que olhar o túmulo vazio é crer e perceber e ouvir o não de Deus à morte e a qualquer força que venha ou busque diminuir a sua criação, a ressurreição igualmente é o grande sim de Deus a cada um de nós. Quando olhamos para o túmulo vazio, como aquelas primeiras testemunhas da ressurreição fizeram, nós somos confrontados com o grande amor de Deus, que só ergue Cristo da morte, que traz a vida, que traz a luz, que traz o oxigênio, que traz o amor, que traz o carinho, que traz a reconciliação. O túmulo vazio é o fecho, é a coroa, a joia da coroa de todo o plano redentivo de Deus. Aquele que começou na eternidade, quando a Trindade pactua salvar e buscar a humanidade que seria criada. E assim se fez. E o plano de Deus foi acontecendo ao longo da história, acontecendo ao longo dos tempos, anunciado pelos patriarcas, anunciado pelos reis, pelos profetas, e chega à plenitude, pleroma tuaion, a plenitude do tempo. E Deus envia Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A glória de Cristo Jesus. O grande sim de Deus à humanidade. E Cristo realiza o seu ministério, ensina, abençoa, alimenta, perdoa, ressuscita, mas o alvo de Jesus é a cruz, porque ali ele se entrega. E nós comemoramos isso algumas horas atrás, na sexta-feira da Paixão. Ali ele entrega a sua vida de forma voluntária. Ele se dá para que nele o homem novamente voltasse para casa. Pois Deus estava em Cristo reconciliando, conciliando novamente
Porque o homem foi criado para viver com Deus, para estar em Deus. Mas ele erra o alvo. Ele se afasta da comunhão, da vida com o Senhor. E era necessário agora buscá-lo. E foi isso que Jesus disse, quando ele fala sobre a sua missão, dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi isso que a Trindade pactuou antes da fundação do mundo. E o cumprimento aconteceu. O nascimento, a cruz e o túmulo vazio. O túmulo mostra que Deus não se esqueceu de nós. O túmulo vazio mostra que a graça do Senhor jamais nos abandonará. O túmulo vazio renova esta aliança imorredoura de Deus em Cristo por cada membro da raça humana, por cada integrante da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esta reconciliação, é esta vida eterna, é este agir de Deus em Cristo que mostra o seu amor inefável, permanente. E a Páscoa, queridos, é exatamente esta proclamação levada ao seu ponto mais alto, a um ponto inatingível por nós. Porque os grandes líderes políticos, religiosos, podem ser buscados aonde os seus corpos estão enterrados ou serão enterrados. Mas aqueles que falam com as primeiras testemunhas da ressurreição vão dizer: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Esse é o sim de Deus a mim e a você. O túmulo está vazio. O Senhor venceu. Ele veio para nos dar vida. Ele veio para nos remir. Ele veio para nos levar para casa novamente. Ele veio porque estávamos afastados. E agora nele, crendo nele, entregando a vida em suas mãos, nós podemos recomeçar. O Evangelho é isso. O Evangelho é a possibilidade que os céus nos dão para recomeçarmos. Se alguém está em Cristo, aquele que vive é nova criatura ou nova criação. É um novo conjunto de coisas, sensações, emoções, planos, tudo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. O túmulo vazio faz novas todas as coisas. Eu e você podemos recomeçar. Eu e você podemos nos levantar. Eu e você podemos sonhar. Eu e você podemos amar. Eu e você podemos construir. E isso é maravilhoso. Isso deixa o nosso coração repleto de alegria. E por quê? Porque nós podemos novamente tentar. Porque nós podemos viver. Porque nós podemos sonhar com o amanhã. Porque somos fortes. Porque temos inúmeras coisas. Nós temos aprendido nestes últimos dias que nada disso vale alguma coisa. Nós podemos sonhar porque o túmulo está vazio. Porque o grande sim de Deus naquela madrugada reverberou por todo o universo quando ele venceu a morte. E como as Escrituras dizem, como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Cristo foi as primícias. Eu e você teremos vida com Deus e vida eterna. Vida que não se esgotará em um punhado de anos, sejam muitos, sejam poucos. Não sabemos. Uma vida que não se esgotará por medida em minutos, horas, meses e anos. Mas uma vida, como diz João 3,16, que é eterna. Sim, o túmulo está vazio. Deus disse ok para nós, novamente. Deus renovou
a aliança dele com a humanidade na ressurreição de Jesus. Por isso é tempo de agradecermos, é tempo de louvarmos, é tempo de bendizermos. Ele vive. E como diz aquele lindo cântico, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Nós não adoramos a uma imagem. Nós não adoramos a uma ideia. Nós não seguimos uma ideologia. Nós não nos responsabilizamos com uma linha hermenêutica interpretativa de qualquer coisa ou explicação. Nós seguimos uma pessoa que está vivo e que voltará para nos buscar. O túmulo está vazio. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, a vida se torna maravilhosa. Por ele ter ressuscitado, sabemos e somos ensinados que Deus diz não a tudo aquilo que gera morte, a tudo aquilo que mitiga a vida. E pelo fato dele ter ressuscitado, nós aprendemos que o sim de Deus para mim e para você se renovou naquela madrugada. Vamos orar agora? Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos falar com Deus. Pai amado, glorificado seja o teu nome pela Páscoa de Jesus. Glorificado seja o teu nome por esta passagem do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Obrigado pelo teu Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, que se entrega na sexta-feira da paixão e reassume a sua vida no primeiro dia da semana, o que celebramos e comemoramos hoje na tua presença. Obrigado, Deus eterno, porque isso nos maravilha. É o teu agir, é o teu ato bendito, misericordioso, que vai atuando na história, realizando o que desejas. E como é bom afirmar que o trono dos céus nunca esteve ou estará vazio. Nos maravilha ver o teu agir, Pai querido. Nos maravilha contemplar que as tuas promessas todas são cumpridas. E a redenção que prometestes lá no Éden, tu cumpristes de forma tão maravilhosa em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque ao olhar para o túmulo vazio, ouvimos o teu não a todo tipo de morte, a todas as forças que esvaziam a vida e que buscam tirar do coração dos homens a esperança, o ardor, a visão da bênção e do futuro que é teu. Obrigado por este não que faz com que a morte se recolha. Este não que vem do teu coração e que faz os inimigos caírem, e o último inimigo a ser vencido foi a morte. Obrigado, Pai, e obrigado porque na ressurreição de Jesus ouvimos igualmente o teu sim. O sim a cada um de nós, o sim à vida, o sim às esperanças, porque o túmulo está vazio. Lança, ó Deus, nós te pedimos, lança sobre nós a luz da ressurreição. Lança sobre nós esta certeza maior da tua bênção e da tua vitória. Oramos em nome daquele que vive, Cristo Jesus. Recebei a bênção e que a graça daquele que vive, daquele que ressuscitou, daquele que é, que era e que há de vir, Cristo Jesus,
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que o amor eterno e imutável do Pai, a comunhão, a unção, o fruto do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, aqui agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vivamos a alegria do domingo da ressurreição. Amém.